Série especial Prado 130 anos. Histórias emocionantes e grandes personagens que ajudaram a construir o nosso município. Um verdadeiro resgate da memória, da cultura e do desenvolvimento de Prado. Existe uma formosa cidade no sul da Bahia que é bonita demais. É uma cidade poesia, cidade alegria, cidade da paz, minha cidade linda. Dando continuidade à série especial em comemoração aos 130 anos de emancipação política de Prado, eu converso agora com um morador que acompanhou de perto as transformações da cidade ao longo de décadas. Ele que já chegou aqui aos 74 anos e traz na memória histórias, costumes e lembranças que ajudam a contar a trajetória do município de Prado. Eu converso agora com Caveirinha. Boa tarde. Boa tarde, Carlinho. Boa tarde, pradense, ouvinte da 104 FM. O senhor nasceu e cresceu em Prado. Como era a cidade na sua infância e quais são as lembranças mais marcantes daqueles primeiros anos? Eu, quando me entendi por gente, o Prado só tinha duas ruas. Rua do Amorés e a Rua Getúlio Vargas, que chama-se Rua Grande. Na minha infância tinha navio. Entrava vários navios aqui no porto, vinha madeira de Itamaraju para descarregar nos navios, vinha o cacau de Itamaraju para descarregar no navio, para abastecer o navio que viajava para Salvador, Rio de Janeiro. E na minha infância tinha avião no aeroporto, pousava avião grande e tinha... Alcancei muito Boidu de Gonçalo, que era a tradição do Prado, e banda de música filarmônica. Tinha Terno de Reis, tinha Mocó, já é falecido. Valdatina fazia o Terno de Reis. Helena Souza, que é popular, Helena Farofa. Várias atividades que tinha no Prado. Tinha um campo de futebol que era muito bom, que hoje foi engolido pelo mar, viu que era uma grama natural, muito bonito. Então agora hoje o Prado desenvolveu. Naquele tempo não tinha supermercado, o farmacêutico era Jonas Braga, depois apareceu o André, que fundou a farmácia também, tinha padaria, que tinha Manezinho, Zé Arli, Zé Zidoro, pai de Lucinha, que tinha padaria aqui no Prado. É o que eu alcancei assim. Todo o movimento do Prado era vindo pelo Amorés, vinha na balsa e todo o movimento era pelo Amorés, saía na Rua Grande, na Getúlio Vargas. Naquele tempo não tinha caixão, vinha os defuntos, vinha no banguê, enrolado na esteira, no ombro dos homens que trazia. E aí era enterrado sem caixão, que naquele tempo não tinha. Depois teve Zé Gonçalves, que começou a fazer caixão. Então eu, quando era outro tempo, minha mulher ainda era viva, eu falei, quando eu morrer, eu queria ser enterrado como antigamente, no banguê, enrolado na esteira, viu, amarrava e duas pessoas levavam nas costas, com pau assim, enrolado no banguê, parecia aquele beiju que vem na feira. Ao longo dessas 7 décadas, Prado passou por muitas transformações. Quais mudanças mais chamaram a sua atenção, tanto na infraestrutura quanto no modo de vida da população? Asfalto, que no meu tempo não tinha asfalto, né? Era estrada de chão, só tinha um ônibus que era o São Geraldo, que viajava para Nanuque. De Nanuque, quem ia daqui para o Prado, para o Rio de Janeiro, ia para Nanuque, e de Nanuque ia para lá. E tinha avião. O avião também já saía daqui direto para o Rio de Janeiro. Hoje o Prado se transformou assim numa cidade boa, melhor. Naquele tempo não tinha luz elétrica, não tinha água encanada. E então hoje o Prado desenvolveu. Os bairros cresceram, naquele tempo não tinha bairro. Então foi por aí que o Prado desenvolveu. O senhor conheceu muitas pessoas que ajudaram a construir a história de Prado. Há alguma lembrança
fato ou personagem que o senhor considera inesquecível e que merece ser lembrado pelas novas gerações? Sim, o boi duro, que tinha o vaqueiro Luiz do boi, e dividia o boi, era engraçado, com um cacai nas costas, e era muito divertido. O boi de Gonçalo, tinha Cesário com a marujada, tinha os Moro e Cristão, muito bonito que era. Aí tinha as embaixadas. Hoje os Moro praticamente não existem, né? Que era Bernardo Baú que articulava. É o organizador. Morreu, acabou a tradição. Hoje, os Moro da embaixada, naquele tempo a gente tinha respeito pelos Moro, tudo. Hoje o Moro dá a embaixada, aí quando vai, o capitão vai dando uma resposta que volta, a turma dá vaia. No meu tempo não tinha vaia. Não, a gente não vaiava, a gente respeitava. Gonçalo se vestia de mãe catita, com samburá nas costas, assim, vestido de mulher. Teve Mário de Beto, que se vestia de capeta, todo pintado, com rabo, saía no carnaval. E o carnaval de antigamente não tinha triolete, tinha careta, tinha muito bloco de rua, era assim antigamente. O senhor lembra de alguns prefeitos que administraram a cidade? Seu Beija foi prefeito, eu lembro, Jaime Mascarenhas, depois veio Orlando Almeida, veio Zé Fonte, e depois veio essa nova geração de prefeito de Prado que modificou o Prado. Na sua opinião, quais tradições, costumes e valores do povo pradense precisam ser preservados para que a identidade da cidade continue viva? A cultura que tinha os ternos de reis, hoje não tem mais. Tem uma moça aí que está organizando o terno de reis, o boi duro, que ela faz o boi duro, é Margarete, irmã de Gracinha. E o Prado, antigamente, não tinha muita rua, não tinha a Getúlio Vargas, a 2 de julho era tudo areão. A Otávio Mangabeira, o primeiro homem a construir uma casa ali foi Ricardo, pai de Gracinha. E aí todo mundo falou, menino, aquele homem é doido de construir uma casa lá naquele matagal, só tinha ele, a primeira casa da esquina. E depois veio o colégio, Epaminondas, que foi na gestão de Orlando Almeida, que construiu o colégio. E aí evoluiu mais, né? Que teve hoje, nós temos o Anísio Teixeira, tem várias escolas particulares e daí por diante. Esse colégio modelo aí foi uma benção pro Prado. Prado completa 130 anos de emancipação política no próximo dia 2 de agosto. Que mensagem o senhor gostaria de deixar para os moradores, especialmente para os jovens, sobre o orgulho de viver nesta terra e a importância de cuidar do futuro da nossa cidade? Hoje o jovem está mais evoluído, que no meu tempo não tinha internet, né? Hoje o jovem está mais envolvido com internet, com futebol. Eu gostaria de falar para eles para ter mais assim uma atenção nas coisas da cidade, preservar mais coisas, a cultura. Haveria mais alguma coisa que você queria acrescentar? Eu acho que o Prado hoje nós estamos num momento melhor. O futebol que está meio capenga, mas está indo. Naquela época tinha uma escassez de médicos, né, de profissionais da saúde. O médico daqui era Dr. Arthur. Depois Dr. Arthur saiu, veio Dr. Fernando. E o médico da cidade que nós tínhamos era Jonas Braga, com a farmácia dele, que ele passava o remédio e a pessoa ficava bom. Tinha um outro aqui que vendia homeopatia. Falei, mano, vem aqui pro senhor me vender homeopatia. Ele dizia, trouxe a água? Trouxe a água, é que tinha que levar a água, que ele não dava água, ele botava homeopatia na água, que a água era escassa, não era uma água de primeira como nós temos hoje. O Prado evoluiu muito, né? Você tem praticamente em cada bairro um posto de saúde, você tem um hospital, você tem uma UPA que atende 24 horas e antigamente não tinha nada, não existia nada disso. Não. Naquele tempo também tinha Badinho, que é falecido hoje, que Deus o tenha.
que aplicava injeção. Primeiro ele chegava nas casas, ele fervia, ele tinha a bobinazinha lá que ele botava o álcool, aí fervia o estojo para aplicar a injeção. Naquele tempo era assim. Porque era único, né? Era único. Não era descartável como hoje. Não era descartável como hoje, era estojo grande. Caveirinha, muito obrigado por compartilhar suas histórias e suas lembranças. Ouvir quem viveu e acompanhou o crescimento de Prado é uma forma de preservar a memória do município e inspirar as futuras gerações. Muito obrigado, que Deus te abençoe. Amém, a você também. Eu converso agora com José Lima dos Santos, o popular Zé Teixeira, conhecido aqui na cidade de Prado. Ele que está com 80 anos e vai nos ajudar a contar um pouco da história aqui da cidade de Prado, que completa agora no dia 2 de agosto 130 anos de emancipação política. Zé, boa tarde e muito obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigado, digo eu. Fico muito grato também em passar o que eu sei sobre minha cidade, que para mim é tudo em minha vida. O senhor é uma verdadeira referência quando o assunto é a história de Prado. Como nasceu essa paixão por pesquisar e por preservar a memória do município? Sobre a minha infância, né? A minha infância sempre foi muito sofrida pela nossa pobreza, né? De meu pai não ter condições financeiras para nos criar, para botar nos estudos. Então foi fazendo lenha, vendendo doce de um, pão de outro, para eu comprar os papel para fazer caderno. A gente não podia comprar caderno, comprava papel para fazer o caderno, né? Então eu tive a ajuda do padre Frei Roberto, que eu trabalhei com o Frei Roberto. Ele me dava bolsa de escola para botar os livros, né? Trabalhei com o Dr. Dumas, quando chegou de Salvador para ser promotor aqui em Prado, que me dava merenda para levar para a escola, né? Então, a minha primeira professora foi Dona Mariazinha, esposa de Antônio Pinto, que morou aqui, né? Aí depois que eu passei dela, aí tive várias professoras, né? Tive Dona Isaurinha, esposa de seu Luiz Schmidt, tive a professora Mariá, tive a professora Elza de Charuta, esposa de seu Gilson Mascarenhas, tive Dona Dajuda de Ricardo, mãe da Gracinha, e concluí minha quinta série e depois tive o reforço da admissão com José Gonçalves à noite. E aí as condições não deu para procurar uma faculdade, aí tive que procurar a cozinha, né? Para ser empregado de cozinha. Ô Zé, desculpa te interromper. Que escola você estudou? Você lembra o nome da época? Eu não lembro. Eu não lembro da escola, não. Já era escola pública? Já era escola pública, As escolas, as professoras que pagavam era a prefeitura. Dona Dajuda, Dona Elza de Charuta, Dona Mariara do Estado, mas eu não... Era lá no Palmares, que eu estudava com Mariá. Tem o Sobrado, né? E tinha o Palmares. Ali era uma sala de aula. Eu estudava lá. Mas o nome assim das escolas assim, eu não sei. Ao longo dos anos, o senhor conversou com muitos antigos moradores e reuniu histórias que nem sempre estão registradas em livros. Qual o fato ou episódio da história de Prado que mais marcou, que todo paradense deveria conhecer? Era o tempo do Indaraí. Ali, vizinha Raimunda, era um clube, né? O Indaraí fazia teatros, dramas, né? De seu Zé Pires, pai de Bidu Pires, né? Então eu lembro que para me assistir os dramas à noite, eu tinha que entrar, mas não tinha dinheiro para pagar. Então Dona Boboca, a mãe de Bidu, fazia muitas cocadas gostosas e eu pedi ela para vender dentro do drama. E eu não vendia as cocadas dela lá. Eu abri a lata da cocada entre minhas pernas, eu comi a cocada da mulher quase toda e no outro dia cadê dinheiro para pagar? Eu guardava essa lata vazia debaixo da minha cama para quando eu pudesse dizer para meu pai me dar o dinheiro para eu pagar a Dona Boboca. O nome dela era Boboca, a mãe de Bidu. Quando eu vi que já estava bom de fazer tudo de novo, eu tornava e pedi cocada para vender.
Então era uma época assim de menino. Eu andava por essas casas todas. Na casa de Benedita Ramos, na casa de Valmir Marques, Dona Maria Rosa. Eu gostava de ir pra lá. Na casa de Dona Julita, de Odaldo, né? Era uma juventude assim muito calorosa, muito boa, né? Eu fazia muita lenha com Dona Domingas. Eu fazia 2 cestos de lenha. Trazia um, botava na caeira, aí vinha com outro feixe, botava aqui em casa, aí depois do almoço ia buscar outro feixe para vender. Para vender. Essa casa que nós estamos aqui agora é a casa da sua infância. Infância. Nasci aqui e tô aqui até hoje. É todo de madeira. Era uma casa velha de madeira. A frente vinha para cá e o fundo ia para lá. Era uma arapuca. Ninguém tinha condições de fazer uma casa. Então, quando relampeava, clareava a casa toda. Eu lembro que meu pai, pescando nesse alto rio aí, mamãe levantava para nós orar, para Deus ter misericórdia quando aquele temporal cessasse. Era muita pobreza. A pobreza que em casa era tão grande que nós almoçávamos e jantávamos ao mesmo tempo. Porque meu pai largava a cama cheia de criança e se largar o peito dele nesse mangue para pegar caranguejo de 3 a 4 da tarde para vir com esse caranguejo para vender, para comprar farinha. Porque o nosso feijão era o caldo do caranguejo. Olhe lá se ajuntasse dinheiro para comprar uma carninha. Eu lembro bem que meu pai cortava a carne para o dono dos gados, era seu Carlos. Seu Carlos. Então é onde a gente viu uma carne aqui em casa de domingo. Aqui em casa nós comemos muita galinha de peste. Porque naquela época você cortando o pescoço da galinha, que o mal estava no sangue. Mamãe sabia da técnica, ia lá no poleiro dos outros lá, cortava o pescoço, trazia a galinha, jogava água e tratava que a gente comia e ninguém morreu, graças a Deus. Porque ele estava a nossa fé para matar a nossa fome. E pronto, bom. Ô Zé, e como era o Prado naquela época? O Prado aqui tinha poucas casas. E a casa de Zita aqui nesse beco era o nosso cagador. O nosso papel higiênico era baga. Era muita baga. Aqui era tudo baga. Tudo baga. Não existia essa rua aí não. Era tudo mato. Aí foram construindo as casas quase tudo assim de madeira. Aí eu sei algumas casas assim de antiguidade. Todo mundo já morreu. Aí foram comprando, renovando. Hoje tá essa rua bonita, linda e maravilhosa. Mas era poucas casas que tinha. Não eram muitas casas não. O senhor se lembra, era o prefeito naquela época? O prefeito que eu alcancei já foi seu Jaime Jerônimo, Benjamin Mascarenhas. Aí os outros eu não tô lembrado não. Eu não me envolvi assim com política não. Eu sei dizer que o juiz que eu conheci em tempo de criança foi Dr. Lapa. Que botamos o memorial dele no fórum, né? Onde ele teve um grande irmão também, o Wilson Lapa, que hoje que foi casado com a irmã de Jaime Mascarenhas, Ilka, né? Mas todos eles já morreram. Mas a maioria dos prefeitos eu não tenho assim conhecimento não. Só seu Jaime, Zecó, Benjamin Mascarenhas, e os novatos. Eu fiquei sabendo que muitos estudantes e pesquisadores procuram o senhor em busca de informações sobre a cidade. Na sua opinião, por que é tão importante preservar a memória e transmitir a história de Prado às novas gerações? É bom que a juventude de hoje saiba o Prado de ontem, né? E se atualizar mais no Prado de hoje. Isso é importante para mim. Ele saber como foi ontem e atualizar para melhor o Prado de hoje. A rua da igreja também, toda areia, né? Só que essa igreja aí, quem fez o piso, que era todo de madeira, essa mãozinha aqui já lavou muito essa igreja no tempo de madeira, o chão de madeira. Eu, Puri, a afinada Percilinha, que eu não sei da casa de Antônia Ramos, mas quem mudou esse piso foi meu padrinho Zé Almeida, trazida aquelas pedras por seu Dalci Lago.
Foi a época que o Antônio Marques, o pai de Dona Lourdes de Silva Mascarenhas, estava passando mal para morrer. Foi quando foi mudado esse piso da igreja, que já está até bom agora de mudar, que hoje nós vemos tanta coisa nova, né? Aquele piso para mim já é muito antigo. Mas a igreja permanece a mesma, só muda a pintura. Mas o estilo é o mesmo, não mudou nada não. Mudou sim os altares, né? Porque na igreja nossa tinha o altar de Santo Socorro, tinha o altar de São Benedito, o altar da Conceição, contanto que agora mudou. Tirou São Benedito, tirou Santo Socorro, ficou só agora Conceição e Benedito. Ficou o altar, 3 altares. Mas sempre foi paróquia Nossa Senhora da Purificação. Nunca mudou não. Agora se debatia com as duas festas boas, que era Nossa Senhora da Purificação e São Benedito. Às vezes São Benedito batia nela em quantidade de gente, né? Porque abalava o sertão, né? Porque a festa melhor que nós tivemos aqui da padroeira foi feita por Mário Ferreira. A fazenda dele estava pegando fogo, o casal levantou e pediu: valei-me Nossa Senhora da Ajuda, apagai-me este fogo. Se vós apagar esse fogo da minha fazenda, eu trago sua imagem de Porto Seguro no dia da purificação aqui em Prado. E o fogo abaixou, ele cumpriu a promessa. Jogou papel, os panfletos no sertão da Bahia aí, e foi muita gente, a festa muito bonita. Quem trouxe a imagem no porão foi o Progresso. Coisa linda. Aquela praça antigamente via muitos navios, né? Era lavrada de toras de jacarandá para levar para Vitória, Salvador. Então foi ali que ela saiu com o porão, o andor já todo arrumado. Até ataque teve no dia. Muito bonito. Então até hoje nunca mais teve uma festa igual a de Mário Ferreira aqui no Prado. Foi muita gente, uma coisa muito bonita. Além das festas religiosas, que nós sabemos que o Prado é muito rico nesse contexto, as festas folclóricas, que também o Prado é muito rico. O boi de Gonçalo, era o boi, a gente já saía para festejar esse boi, era aquela confusão, tinha a cambrainha, tinha o teimoso, tinha o boi, era muito bom. Esse boi saía daqui, ia brincar lá na ilha. Nós ia brincar lá na ilha. Era época de caju, de manga, lá era farto dessas frutas. Era bom demais. E os carnavais também eram muito bons. Tinha uns blocos sujos, tinha uns careta para laborar aí em cima das crianças, onde tinha preto de analha, que ele botava e na ponta da vara tinha um pinão. Cansanção, para correr mesmo atrás da gente. Então era uma época assim muito boa. A gente tinha medo, mas enfrentava os caretas também. Era bom demais. E aqui no Prado tinha muitas casas que se transformavam em clube. Lá o Palmares, de frente ao sobrado de Arthurzinho Mascarenhas, era para os ricos. Era rico. Que só entrava ali era rico, porque vinham os filhos de papai de Teoflotone, que estudavam em Teoflotone, os pessoas de Sobeiros, pessoas de Mascarenhas, bem de Salvador. Então fechava o Palmares com eles para dançar. Os pobres eram em Indaraí, do finado Zé Pires, né? Mas ele ficava bonito, todo bem arrumado e tudo, uma largura esplêndida. Então ali era clube também. Aqui, vizinha Lapa, em Pedro Cassimiro, também era um bar grande, transformava em clube, carnaval. Lá na Rua de Dalva Farias, no Instituto de Cacau da Bahia, transformava em clube também, o bar de carnaval. Então quando intervalava uma sala, começava outra. Então não parava. Era carnaval de clube. Era carnaval de clube. Não existia carnaval de rua. Era tudo em clube. Quando intervelava o Indaraí, começava o Instituto. Quando intervelava o Instituto, começava aqui Pedro Cassimiro. Era assim. E tudo instrumento de sopro. Povo do Prado. Era Barriga, Antônio de Domiciano, Bastinho, Antônio Celso lá do Amorés, Antenor Barreiros, esse pessoal que tocava no carnaval. Prado completa agora 130 anos de emancipação política. Quando o senhor compara a cidade do passado com a de hoje,
quais mudanças mais chamaram a sua atenção e o que considera que permaneceu como marca da identidade do povo pradense? Bom, a mudança, naquela época a renda eu acredito que era muito pouca, né? Era muito pouca, então não dava para eles fazer o que eles sonhavam. Hoje não, hoje a verba é mais, hoje tem várias secretarias, que tudo é por dinheiro, então dá para eles sonhar e realizar, de calçar uma cidade, olhar um esgoto, olhar uma escola, fazer outra escola, fazer uma creche, fazer outra creche. Então a renda hoje ajuda muito aos prefeitos a construir coisas melhores na nossa cidade. Falando de cultura, antigamente não se tinha muito recurso para aplicar na cultura. Se comparado, era melhor que hoje pelo amor que as pessoas tinham. Pelo amor, pela dignidade, não tinha roubos, não tinha cafatrua, não é? Era prefeitos honestos, né? Era prefeito honesto. Hoje não, hoje você vê vereador preso, prefeito preso, presidente denunciando aí as cafraturas deles. Então hoje os governos estão muito diferentes. Hoje não tem governo de respeito como antigamente. Antigamente você parava para ver a Hora do Brasil, assistir a Hora do Brasil, porque era homens de lei, era homens sérios, né? De você entender aquelas belas palavras, né? De você grudado com o seu ouvido naqueles rádios, escutando mesmo. Hoje ninguém liga mais para um repórter, ninguém liga mais para nada. Porque os políticos, a maioria dos políticos hoje ficou desacreditados. Então, para encerrar, que mensagem o senhor deixa aos moradores de Prado? Que dia 2 de agosto seja um dia vitorioso para mim, para você e para todos os moradores, para todos os visitantes que vêm a Prado, né? Que tudo corra mil maravilhas, que os governantes de Prado tenham mais credibilidade, tenham mais sinceridade, tenham mais honestidade e siga suas vidas. E aqui eu encerro também com uma gratidão muito grande pela minha cidade. Que Deus nos abençoe. Amém, amém e amém. Minha cidade, linda cidade, o que será de mim se eu te perder? Minha cidade, linda cidade, Prado, eu gosto muito de você. Prado, eu não consigo te esquecer. Prado, eu hei de amar-te até morrer.